Daí, pessoal, mais algumas resoluções. Esse exercício é sobre ângulos internos de um triângulo ou soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, antes de realizar o exercício, rapidamente eu vou abordar a lei angular de Thales. O que diz a lei angular de Thales? Que a soma dos três ângulos internos do triângulo é igual a 180 graus. Então, é a isso que se refere esse exercício. A lei angular de Thales, a soma dos ângulos internos do triângulo, isso de qualquer triângulo, sempre resulta 180 graus. Então, baseado nisso, na letra A, o que eu vou fazer? Somar esses três ângulos, 50 graus, mais 30 graus e mais x, isso resulta 180 graus. 50 mais 30, 80, então x bem devagar, ó. X mais 80 graus é igual a 180 graus. X é igual a 180 graus, faz a falsa passagem, menos 80 graus, e o x está valendo 100 graus, ok? Segundo o mesmo procedimento, soma os três ângulos, 30 graus, mais x e mais o terceiro aqui, que essa caixinha com um pontinho dentro, tu sabe, né, que representa ou que simboliza um ângulo de 90 graus. Então aqui, 90 graus, isso é igual a 180 graus. Juntando aqui 30 graus com 90 graus, 120 graus, mais x, igual a 180 graus. X é igual a 180 graus menos 120 graus e o x igual a 60 graus. Quando o triângulo é retângulo, quando tem um ângulo reto, o que tu pode pensar? Que os dois ângulos agudos, quer dizer, aqueles ângulos que não são ângulos retos, os dois ângulos agudos, eles sempre somam o quê? Somam 90. Então, se eu já tenho 90 aqui, né, 180 ao tudo. Se eu tenho 90 aqui nesse vértice, nesse canto, já tiro os 90, sobra 90 para dividir entre os dois. Então, por isso que os ângulos agudos aqui, no triângulo retângulo, sempre somam 90. Sendo assim, podia ter feito até de memória, né? Só olhar aqui, ó, 30 mais quanto que dá 90? 30 mais 60. Ficava bem rápido. Esse outro, somando os três, 50 graus mais 65 graus mais x, tem que fechar 180 graus, lei de Thales, e aí eu tenho aqui 115 graus mais x igual 180 graus, x igual 180 graus menos 115 graus, e o x é igual a 65 graus. Portanto, esse ângulo que eu encontrei aqui é igual a um outro ângulo que eu já tenho. Olha só, esse ângulo que eu calculei aqui, esse x, ó, ele é 65 graus. E aí, nesse exercício, eu posso até classificar esse triângulo, né? Esse aqui é um triângulo isósceles. Por quê? Porque ele tem dois ângulos iguais. E dois ângulos iguais determina lados opostos a esses ângulos iguais também iguais. Então, este lado aqui, ó, tem a medida L e esse também a medida L, porque são os lados opostos aos ângulos iguais, ok? Só por curiosidade aí. Letra D. Para encontrar o valor do x, aí eu faço o ângulo desconhecido x mais 60 graus mais 75 graus. Isso tem que resultar 180 graus. X mais 135 graus igual a 180 graus. X igual 180 graus menos 135 graus. E o x está valendo aí 45 graus. Ok? Próxima lâmina. Eu tenho aí
um exercício de aplicação, né, um exercício prático de construção de triângulos. Bom, como eu estou fazendo aqui no vídeo, né, e esse software que eu uso de gravação e de resolução aqui é um bem simples, né, então eu não tenho aqui acesso a construções por momentos algébricos, né, de construir elementos geométricos a partir de uma álgebra. Eu não tenho como inserir aqui figuras de transferidor e tal. Eu vou fazer à mão, né, como se eu estivesse fazendo no papel com um lápis, tá? E uma régua e um transferidor, conforme ele está dizendo. Então a letra A diz assim: desenhe 3 triângulos, um obtusângulo, outro retângulo e o último acutângulo. Meça os ângulos com o transferidor e calcule a soma deles. Então eu vou fazer o primeiro obtusângulo, tá? Então, obtusângulo tem um ângulo obtuso. Então eu estou fazendo isso, ó, a mão livre, né? Usaria uma régua aqui, ó. E aí a régua aqui de novo ligaria esses dois pontos aqui. Tá aqui o meu triângulo obtusângulo. Por que eu sei que ele é obtusângulo? Porque eu tenho um ângulo aqui, ó, maior do que 90. Aí, usando o transferidor, eu vou encontrar as medidas desses ângulos. Então, claro que eu vou colocar aqui valores chutados, né? Então, eu vou colocar aqui, tipo, a olho 110 graus. Aí, eu vou colocar aqui 40 graus. E aqui eu vou colocar 30 graus. Isso aqui seria uma coisa possível. Por quê? Porque se eu somar esses 3 ângulos aqui, vai dar 180. É o que ele está dizendo. Eu meço os ângulos com transferidor e calcule a soma. Como eu não tenho acesso aqui a transferidor, né, eu estou colocando a olho, mas lógico que fazendo com que a soma resulte 180. Né? Tu vai fazer no papel aí com o teu transferidor, vai fazer o triângulo normal e vai usar o transferidor, vai medir bonitinho e vai somar. Tá? Ele quer um triângulo retângulo agora. Retângulo. Então vou fazer assim, ó, a olho, imagina com a régua aqui, ó. E aí ligo esses dois aqui. Tá aqui o meu triângulo retângulo. Por que é retângulo? Porque eu consegui um esquadro aqui, consegui um ângulo reto. Esse ângulo de 90, tu pode utilizar o próprio esquadro, ou tu pode usar um compasso, né? Daí tu faz assim, ó, usando o compasso. Tu traça uma linha aqui, certo? Aí marca um ponto aqui, ó. Tranquilo? Aí tu vai, com o compasso, tu vai medir, ou com uma régua, medir um ponto aqui e a mesma distância aqui. Centra o compasso aqui, vai fazer um círculo assim, ó, portanto, ó. E aqui vai fazer um círculo assim, ó, com o centro aqui, ó. E aí vai traçar essa linha aqui. Essa linha vai ter 90 graus. Aí tu escolhe a altura que tu quer aqui, ó, e liga pra cá. Tá feito o triângulo. Aí apaga-se, que tu vai apagar, né, e tal, apaga os traços. Aí tem como levantar uma reta perpendicular se não tiver aí um esquadro, tá? Então isso é feito com compasso, ok? Bom, só curiosidade. Então tá ali, eu montei meu triângulo. E aí vou colocar agora os ângulos, que é isso que ele pede, ó. Então vou colocar esse aqui, sei lá, vou chutar aqui, ó, 18 graus. E aí, aqui é 90, né, ângulo reto. Então aqui, se aqui for 18 graus, eu com certeza tenho que ter aqui 72 graus. E o último é um triângulo acutângulo. Triângulo acutângulo, ó, ângulo agudo, que ficou quase reto, né? Vou melhorar isso aqui. Ó, ficou bem feio. E agora eu vou colocar os ângulos aí. Esse aqui eu vou colocar tipo, sei lá, 70 graus. Esse aqui
eu vou colocar 50 graus. Eu acho que esse aqui tem que ser, esse de baixo eu vou colocar 50. Estou sem transferidor, estou fazendo a olho, então vou colocar esse aqui 50, vou colocar esse aqui 70, que está mais aberto. Aí eu tenho 120 e aqui eu ponho uns 60. Olha só, se eu somar esses três aí, eu encontro 180 graus. Ok? Mas isso tu vai fazendo no papel lá, né? Tu vai fazer a Banggood, vai calcular, vai fazer os triângulos primeiro, depois usa o transferidor e mede os ângulos. Desenhe um triângulo com medidas de lados 3, 4 e 5 centímetros, respectivamente. Qual é a medida dos ângulos? E qual é o tipo de triângulo quanto aos lados e aos ângulos? Olha só. Ele está pedindo para desenhar um triângulo com medidas 3, 4, 5. Então eu vou usar assim, ó, cada um quadradinho dessa malha quadriculada que tu vê aqui, eu vou usar como 2 unidades. Então aqui, ó, tenho 1, 2, 3. Então 6 quadradinhos aqui eu vou utilizar para o lado 3. E aqui 1, 2, 3, 4. E aqui 8 quadradinhos eu vou utilizar para o lado do triângulo igual a 4. Certo? E aí vou ligar esses dois. Com certeza, o que vai acontecer? Esse lado aqui, ó, é igual a 5. Isso aqui mediu 3, isso aqui mediu 4 e esse aqui mediu 5. E esse triângulo, inclusive, ele é um triângulo retângulo. É o triângulo retângulo mais comum que existe, né? Então, desenhe um triângulo com medidas de 3, 4, 5. Está feito aqui. Tu pode medir com a tua régua aí, ó. Se tu medir 3 aqui e medir 4 aqui, e ligar esses dois, com certeza esse terceiro segmento terá 5. Tá? Bom, então fechou. Aí o que ele pede? Ele pede qual é a medida dos ângulos e qual é o tipo de triângulo quanto aos lados e aos ângulos. Bom, a medida dos ângulos eu não tenho ainda aqui. O tipo de triângulo quanto aos lados e quanto aos ângulos. Então, quanto aos lados, a classificação desse triângulo quanto aos lados, ele é escaleno. Por quê? Porque são lados com 3 medidas diferentes. É isso que significa triângulo escaleno, 3 medidas diferentes. E a classificação desse triângulo quanto à medida dos seus ângulos, embora eu não tenha aí os ângulos, mas eu sei que ele é retângulo. Por que isso? Porque um dos ângulos aqui eu sei que é reto. Tá? O que está faltando mesmo é só a medida do ângulo. Então está faltando essa medida aqui e essa medida aqui. Como que eu posso calcular essa medida aí? Bom, olha só. Tu vai usar um transferidor para fazer isso. Tá? Como tem medidas agora, para mim fica, vou te dizer, não é arriscado, mas fica difícil eu colocar aqui o valor do ângulo de forma que realmente respeite essas medidas aqui. No exercício A, como eu não tinha as medidas dos lados, eu botei os ângulos, 40, 30, 110, 72, 18, a olho. Por quê? Porque eu não tenho a medida dos lados, então tranquilo. Mas como eu tenho aqui a medida de 3, 4 e 5, então esse ângulo aqui é um ângulo que ele serve ou ele se encaixa somente para esse 3, 4 e 5. Então eu não tenho como eu definir isso. Por isso que ele pede que tu use o transferidor. Então tu vai usar o teu transferidor e vai medir isso. Tá? Claro que eu podia calcular isso aqui rapidamente. Vou fazer aqui uma abordagem trigonométrica, ó. Espero que eu não te confunda. Eu posso, por exemplo, usar este ângulo aqui como ângulo alfa, ó, e posso pensar assim, ó, que o seno deste ângulo alfa, sabe que seno é cateto oposto sobre hipotenusa.
E aí tu pode dizer então que o seno desse ângulo tu marcou alfa aí, cateto oposto é 3 e hipotenusa é 5. Então o seno deste ângulo aí está dando 0,6. E aí tu vai pegar a tua máquina calculadora e vai calcular o ângulo que tem este seno, que tem um seno igual a 0,6. Como é que tu vai fazer isso? Usa a tecla arcseno. Quando tem essa tecla, usa arcseno, põe aqui 0,6 e aí vai te dar o valor do ângulo. Ou então, em algumas máquinas, é dado por seno na menos 1. Aí tem que testar porque depende da máquina. Tá? Tem máquina que usa seno na menos 1 para fazer a sua inversa, que é a cossecante. Tá? Então, aí depende da máquina, mas o procedimento aí seria esse. Tá? Se tu realmente quisesse o valor do ângulo a partir dessas medidas. Tá? No caso, na pedida do exercício, tu vai usar o teu transferidor. Daí não precisa essa medição. Eu só coloquei essa abordagem trigonométrica porque eu estou sem transferidor, não tem como colocar o transferidor aqui. Ok? Indo adiante. De novo, desenhe 3 triângulos, um escaleno retângulo, um isósceles retângulo e um escaleno obtusângulo. E aí pergunta se é possível construir um triângulo equilátero obtusângulo. Vamos fazer rapidamente isso. Ó. 3 triângulos, escaleno retângulo. O que é escaleno retângulo? Já fizemos isso no outro ali, né? É um triângulo retângulo com 3 medidas diferentes. Por exemplo, aqui, ó. O meu terá essas 3 medidas. Tu pode, inclusive, imitar esse triângulo aqui, ó, no papel e com a tua régua. Olha só. Eu vou fazer um triângulo assim, ó. Aqui vai medir 5 centímetros, aqui vai medir 12 e aqui vai medir 13. Se tu observar, fazendo esse triângulo no papel, tu vai verificar que ele realmente é retângulo. E ele é escaleno porque as 3 medidas estão diferentes. Tá? Então isso aqui é um escaleno retângulo. É a primeira escaleno retângulo. É a primeira tarefa aí dessa letra C. Depois, um isósceles retângulo. Então faço a mesma coisa. Ó. Meço aqui um valor, por exemplo, 8. Faço aqui um ângulo reto, meço para cá, também 8. E aí ligo os dois. Olha só. Está aí um triângulo isósceles, porque tem 2 lados iguais, né? Isósceles propriamente dito. Isósceles também retângulo. E a outra solicitação é o escaleno obtusângulo. Então o que é escaleno? Escaleno 3 medidas diferentes. Então vou fazer assim, ó. Vou colocar que a medida, vou inventar, sei lá, 4. Aqui vou espichar para cá, ó, e vou inventar, sei lá, 7. E aí vou estender isso aqui, ó. Tu vai fazer isso com a tua régua, tu vai ter a medida exata, tá? Eu tô fazendo chutado. 4, 7. E aqui, sei lá, vou colocar da 11, 10. Tá? E aí tá o meu escaleno, porque são 3 lados diferentes. É um escaleno do tipo obtusângulo. Ou é um obtusângulo escaleno, tanto faz. E aí a segunda pergunta é, dessa mesma letra C, é possível construir um triângulo equilátero e obtusângulo? Cara, não é possível. Por quê? Porque o triângulo equilátero significa 3 lados iguais, né? É um triângulo com 3 lados iguais. Se eu tenho aqui 3 lados iguais, significa que os ângulos também são iguais. O número de lados iguais de um triângulo sempre equivale ao número de ângulos iguais. E se esses 3 ângulos são iguais, esses 3 ângulos medem 60 graus. Ok? E aí observa, não tem como ele ser obtusângulo, porque para ser obtusângulo, eu preciso a presença de um ângulo maior que 90 graus. Para o triângulo ser obtusângulo. E se todos os ângulos são exatamente iguais a 60 graus, não tem como eu ter um ângulo aí maior do que 90. Portanto, é possível construir um triângulo equilátero obtusângulo? Não é possível.
O triângulo equilátero, ele é sempre o quê? Ele é sempre acutângulo, porque os ângulos todos são agudos. Acutângulo. Ok? Tá feita a letra C. Letra D. Desenhe dois triângulos, um escaleno acutângulo e um isósceles acutângulo. Aí ele pergunta, é possível construir um triângulo equilátero acutângulo? Bom, vamos fazer primeiro o escaleno acutângulo. O que é escaleno? 3 medidas diferentes. O que é acutângulo? Todos os ângulos agudos. Então, mais ou menos assim, ó. Aqui, sei lá, vou chutar 5. Fazer um ângulo agudo aqui, ó, pra cá. E fazer uma medida pra cá. Ele quer acutângulo, então fechar mais um pouquinho aqui para não parecer ângulo reto. Olha só. Então aqui 5, eu vou colocar aqui, sei lá, tipo 8. E aqui vou colocar, sei lá, 12. Tá, então aí eu tenho 3 lados que são diferentes. E os ângulos aqui, ó, são todos ângulos menores que 90. Esse aqui está quase 90, ó. Aí eu chamo ele de 85 graus, por exemplo, ó. Ok? Tranquilo aí, de repente aqui é 85. Lá eu ponho um ângulo de, sei lá, de 65. E aqui eu ponho um ângulo de 40. Olha aí, 85 com 60... Não, 40 não pode. Tem que ser 30 aqui, vai ficar pequeno, vai ser 30. E aqui 30. Aí eu tenho 85 com 65, 150. 150 com 30, fecha o 180. Então tá aí o meu triângulo escaleno, porque tem 3 medidas diferentes de lados. E acutângulo, porque os ângulos são todos agudos. 65, 30 e 85. Depois ele pede para construir um triângulo também acutângulo, mais isósceles. Esse é mais fácil. Ó. O que é um triângulo isósceles? 2 lados iguais. Aliás, dois lados iguais e, por consequência, 2 ângulos iguais. Então, esses 2 ângulos aqui eu vou colocar como sendo iguais. Vou colocar, tipo, sei lá, 65 graus. E aqui também 65 graus. E isso aí, como eu te falei, tu vai construir com régua e transferidor. Eu estou construindo à mão e estou chutando valores, né, mais ou menos a olho. Então 65, 65. E aqui, para completar 180, eu vou botar um ângulo de 50 graus. 65 com 65, 130 com 50, 180. Então se tu construir esse triângulo aqui, tu vai verificar essas dimensões e valor desses ângulos. Tá certo? Então aqui eu tenho um escaleno, lados diferentes, acutângulo, ângulos agudos, e aqui eu tenho um escaleno, aliás, ali queria um isósceles acutângulo, tá? Então tá aqui o isósceles acutângulo. Isósceles, 2 lados iguais, acutângulo. Tu vê que eu botei aqui, ó, os valores dos ângulos, tá? Então não tenho também como botar lados, mas eu sei que esse lado aqui, ó, é igual a esse lado aqui. E aqui eu tenho um terceiro lado que daí eu vou chamar de lado X, tá? Então 2 lados iguais porque eu tenho 2 ângulos iguais. Então isósceles acutângulo, já que os 3 ângulos são menores que 90. E aí vem a pergunta, é possível construir um triângulo equilátero acutângulo? Sempre é possível. Por quê? Já está aqui a resposta. Ó. Porque o triângulo equilátero, ele é sempre acutângulo, já que os ângulos internos dele são sempre iguais a 60 graus, e 60 graus é menor que 90 graus, por isso ele é um triângulo acutângulo. Então, é possível? Sim. Quando? Sempre. Ok? Triângulo equilátero é sempre acutângulo. E a mais uma, acho que é a última lâmina desse vídeo. Verifique a condição de existência de cada triângulo
conforme medidas indicadas nas sentenças. Após a análise de possibilidade de existência ou não, classifique V para verdadeiras e F para as falsas. Então assim, ó, isso fala sobre a condição de existência de um triângulo. A princípio, se tem uma ideia assim, que quaisquer dimensões de três lados sempre formam um triângulo, né? E isso não é verdade. E antes então de eu te mostrar o teorema, ou te mostrar a regrinha que define a existência ou não de um triângulo, eu vou pedir para tu fazer uma experiência. Tu vai imaginar ou vai pegar aí um canudo de refrigerante, tu deve ter aí, ou então vai pegar uma barrinha, ou vai pegar mesmo no papel, tá? Vai recortar uma tira com 3 dimensões, tá? Tu vai pegar esse canudinho de refrigerante, vai medir aí 18 centímetros, então vai cortar 18 centímetros de um canudo, vai pegar um outro pedaço com 6 centímetros e vai pegar um outro pedaço com 8 centímetros. Certo? Então tem aí 3 pedacinhos. E aí com esses 3 pedaços aí, 3 segmentos, um com 18, um com 6 e com 8, monta aí o teu triângulo na mesa. Bota aí, liga os 3 e monta o triângulo. Vou esperar um pouquinho para tu fazer isso. Então pausa o vídeo, recorta os canudos 18, 6 e 8 e monta o triângulo. E aí, não conseguiu montar, né? Por que tu não conseguiu montar? Porque essas 3 dimensões, elas ferem a lei de formação de um triângulo. E aí eu vou representar aqui o que tu tentou fazer na mesa com os teus canudos, ó. Tu pegou um canudo, um pedaço com 18 centímetros e colocaste assim. Imagino que tenha sido isso. Deixa eu fazer aqui, ó. Eu vou usar 18 quadradinhos. Deixa eu ver aqui, então, 8, ó, ver se eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bem certinho, olha só aqui. Ó, isso aqui é o teu canudo maior. Tem 18 centímetros, tá? Então eu usei 18 quadradinhos aqui da tela. E aí agora eu tenho 6 centímetros e 8. Então vou pegar, aqui tem 18. Vou pegar o de 8 e vou colocar aqui, ó. Mais ou menos, ó. 8 quadradinhos. E o de 6 eu vou colocar aqui. E aí o que eu observo? Que os dois, que essa ponta não se liga, não alcança essa. E nunca vai alcançar. Mesmo que eu fique baixando isso aqui um pouco mais, ó, e baixando isso aqui um pouco mais, esses extremos aqui, até eles vão se aproximar um pouco. Mas nunca eles encostarão um no outro. Justamente por quê? Porque 8 mais 6, no máximo, o que vai dar? Vai dar 14. Então não vai atingir os 18 aqui. Então essa é a condição de existência do triângulo. A condição é a seguinte, que a soma dos lados menores deve ser maior, nem igual não pode, tem que ser maior que o lado maior. Então essa é a lei de formação do triângulo. Somando os pequenos, essa soma tem sempre que ultrapassar o grande. Se ultrapassar, forma triângulo. Se não ultrapassar, não forma triângulo. E era isso. Aplicando nessas situações aqui, ó, 3, 5 e 7. Qual é o maior? 7. Aí eu faço 3 mais 5 é maior que 7? É verdadeiro. Então forma triângulo. Quem é o maior? 15.
Aí eu pego os menores, 8 e 8. 8 mais 8 é maior que 15? É. Então, forma triângulo. Quem é o maior? 7. Somos menores. 3 mais 2 é maior que 7? Não, 3 mais 2 é 5. Então, nota que os pequenos não estão atingindo o grande. É o que acontecia aqui, ó. Os teus lados, ó, o 6 e o 8 fecham 14, não atinge o maior que é 18. Então, é a mesma situação, não forma triângulo. Falso. Maior aqui é 7. Aí eu olho 3,9 mais 3,7 é maior que 7. 3,9 mais 3,7, isso vai dar 7,6. Então, é um pouco maior, mas é maior. Então, verdadeira. Forma triângulo. Lado maior, 9,1. Então, os menores, 8,4 mais 3,7 é maior que 9,1? Dá para ver que sim, né? Aqui já é 8 e pouco, mais 13 e pouco. Só o 8 com 3 já dá 11, né? Então isso vai dar 11, vai dar 12,1. Portanto, forma triângulo. Aqui é a mesma coisa, o maior é o 17,5 e aí eu somo. Os menores, 6 e 10. 6 mais 10 é maior que 17,5? Não, 6 mais 10 é 16. É menor que o maior. Portanto, falso. Aí eu tenho VVF, VVF. VVF, VVF, letra B. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Obrigado pela visita. Um abraço. Continue se esforçando, continue estudando, que vocês sempre conseguem, né? Com foco, determinação, disciplina, sempre é possível, né? Tu sempre vai conquistar o teu merecido lugar. Ninguém faz por ti a não ser tu mesmo. Ok? Sempre que puder, divulga o meu vídeo, por favor. Fala para os amigos, para os colegas. Diz que tem aí um cara que coloca exercícios resolvidos e alguns comentários na internet. De graça. Ajuda a divulgar o canal. E até a próxima.